Esse vídeo é para você que nunca assistiu nem nunca leu nada do universo Duna, e também para você que já assistiu, que está lendo e não está entendendo absolutamente nada. Então cá estou eu para te dar uma contextualizada de maneira bem resumida, bem simples e sem spoiler sobre esse universo. Caso esse seja seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ana Paula e aqui nesse cantinho do YouTube eu compartilho com você as coisas que eu ando assistindo, lendo e ouvindo por aí, sejam elas boas ou ruins, não é verdade? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. A história de Duna se passa daqui a 10 mil anos depois de uma extensa guerra entre humanos e máquinas pensantes, né, as IAs, que foi chamada aí de Jihad Butleriano. Após essa grande revolta quase religiosa, onde existiam aí deuses tecnológicos que controlavam a mente, né, o pensamento e as decisões humanas, e qualquer semelhança com a nossa realidade atual é mera coincidência, tá? Os líderes religiosos, que não eram tecnológicos, decidiram que o homem jamais poderá ser substituído por uma máquina. Então, eles baniram todo e qualquer tipo de tecnologia inteligente, e isso vai desde computadores a calculadoras simples. E, obviamente, né, que essa guerra toda teve um grande impacto na sociedade, porque houve um grande retrocesso tecnológico, né? Então, quem eles pegassem usando esse tipo de tecnologia, ou consumindo, né, ou até escondendo esse tipo de tecnologia, ia de arrasta, né, pena de morte imediata. Essa guerra, ela ocorre naquele futuro super tecnológico que a gente imagina que a humanidade vai ter, onde a exploração e a colonização espacial ela já está bem avançada, a gente já tem centenas de planetas habitados, colonizados, né? E tudo isso aqui dentro da nossa Via Láctea ainda, onde nós aqui da Terra somos apenas um grãozinho de arroz no meio dessa imensidão. E Terra essa, inclusive, que não é deixado claro o que é que aconteceu com a Terra, se a Terra ainda existe, né? E toda vez que ela é citada, pelo menos até o momento da história que eu tô, é citada como uma coisa, um acontecimento muito antigo que aconteceu, né? Que houve, mas não se explica exatamente o que aconteceu com o nosso planeta. Nessa expansão barra exploração aí, né, foi encontrado esse planeta extremamente desértico e dominado por vermes gigantescos que vivem embaixo da Terra produzindo aí aquilo que se tornaria a descoberta mais importante do universo, que é o melange ou a especiaria. Quando Arax foi descoberto, que é esse planeta desértico, né, já haviam pessoas morando no planeta, ele já era habitado, já havia uma sociedade morando lá chamada Fremen. O povo Fremen, eles moram dentro das montanhas, né, espalhadas aí pelo deserto de Arax, e eles são consumidores assíduos da especiaria, que é produzida por esses vermes, os vermes esses que eles chamam de Shai-Hulud, e tratam esses vermes como grandes entidades, como deuses sagrados. Por conta da quantidade de especiaria consumida por eles, né, uma das características mais fortes do povo Fremen são os olhos azuis, completamente azuis, a um nível que não tem nem branco do olho mais, é tudo uma cor só, tudo azul. Mas a característica mais interessante para mim, né, referente ao povo Fremen, é a maneira como eles conseguem sobreviver nesse planeta desértico, onde a única água existente ali para a sobrevivência deles é a que existe dentro do próprio corpo. Então eles possuem todo um mecanismo muito bem elaborado, e eles reaproveitam todo e qualquer líquido que seja expelido pelo seu corpo, eles não desperdiçam uma gota sequer. E se você ousar chorar e desperdiçar as suas lágrimas com qualquer coisa, você está cometendo um pecado, uma ofensa terrível. Então eles usam toda uma roupa especial aí, preparada para absorver mesmo o suor do teu corpo e também manter teu corpo hidratado. E uma outra coisa muito interessante é que quando alguém morre, eles extraem toda a água do corpo da pessoa, né, do cadáver, e reutilizam essa água ali para a comunidade toda. A still suit is a high-efficiency filtration system. Even this early in the morning, you wouldn't survive 2 hours without one of these. It cools the body and recycles the water lost to sweat.
Your body's movements provide the power. Inside the mask, you'll find a tube to allow you to drink the recycled water. Como eu falei, né, o melange ou a especiaria foi a descoberta mais importante feita no universo. E quando eu comecei a assistir Duna, eu comecei a ler também, né, eu imaginava que a especiaria era usada como combustível das naves para as viagens espaciais. Só que eu estava enganada, né? Não é bem assim. Eu entendi, né, que a especiaria, na verdade, ela é usada para expandir a mente e, desenvolver habilidades específicas, tais quais como prever o futuro, manipulação mental e até mesmo imortalidade. Entre várias aspas aí, né, você consegue, de certa maneira, prolongar sua vida através do uso da especiaria. Nessa questão de prever o futuro, é quando a especiaria realmente começa a ser o elemento mais importante, porque antes dela ser encontrada, eles realizavam as viagens espaciais aí, né, de maneira natural, pode-se dizer assim, né. Como assim de maneira natural, né? Os navegadores, eles fazem, né, ainda fazem, né, cálculos ainda fazem não, eles têm que fazer cálculos muito específicos, cálculos muito extensos de possíveis rotas espaciais, para onde eles conseguem ir, né, de maneira segura, sem se perder no meio do caminho, sem se perder não, sem desaparecer no meio do caminho, porque eles fazem um salto quântico, né, tipo, eles entram num buraco de minhoca mesmo, eles saem de um ponto para o outro, eles teleportam na numa velocidade absurda, então para que eles, durante esse salto quântico, durante esse teletransporte, não se percam no meio do caminho, não desapareçam, eles fazem esses cálculos, certo? Então a especiaria, ela ajuda nessa parte, onde os navegadores, os mentat, né, como eles são chamados na história, eles preveem o futuro, eles preveem as rotas mais seguras, para que assim a segurança desses pulos, a probabilidade de se perderem, de desaparecerem no meio do caminho, seja completamente nula, seja 100% nula. E a gente pode ter uma ideia aí de como esses saltos quânticos funcionaria na série A Fundação da Apple TV, que é a adaptação da série de livros de mesmo nome, aí, escrita pelo Isaac Asimov, que foi lançada um pouquinho antes, alguns anos antes de Duna, e eles mostram na série como mais ou menos esses saltos quânticos aconteceria, apesar de que eu imagino que em Duna seja um pouquinho mais diferente, porém é quase daquele jeito ali, pelo menos do jeito que eu imagino. E como você deve imaginar, todas essas viagens espaciais e acesso à especiaria não são livres para todos os públicos, porque a gente tem aí a guilda espacial e o Império comandando toda essa ponte aérea galáctica aí, né, e tal qual os colonizadores invadiram nossas terras, assim fez o Império e a Guilda Espacial, se apossando de Arrakis e explorando todas as suas riquezas. E não só isso, né, eles também designaram aí um governador para poder tomar conta do planeta e ser completamente obediente ao Império, né, para que, assim, eles não percam o controle sobre a especiaria e não deixem ela nas mãos de qualquer pessoa. E automaticamente o governador e a família, né, a sua família se tornam aí as pessoas mais importantes da galáxia, né, porque elas estão ali tomando conta, sendo donas de um planeta inteiro que contém aí o elemento mais importante e poderoso do universo. E você também deve imaginar que o povo Fremen não gostou nem um pouco disso, não gostou nem um pouco dessa exploração toda, dessa invasão de propriedade, né, e de desrespeito com a entidade sagrada deles, que é o Shai-Hulud, o fabricante dessa especiaria toda. E galera, é exatamente neste ponto em específico, nessa designação aí de governadores, que a história de Duna começa, né, onde a gente tem a família Atreides sendo convocada pelo Império para comandar o planeta de Arrakis, no lugar da família Harkonnen, né, a família Atreides, que vem aí de um planeta completamente diferente, né, muito parecido com a Terra, inclusive em questão de clima e ambientação, e vai para esse planeta Arrakis, completamente oposto, completamente desértico, no lugar de uma família, muito conhecida e as famílias elas não se batem, né, então a gente já pode imaginar aí que os Harkonnen não gostaram nem um pouco disso aí, até porque eles não só estão perdendo o poder e a soberania deles ali sobre um planeta importante, como eles estão perdendo isso tudo para a família que é inimiga deles aqui, ó, há milênios. E toda essa troca de poder aí, toda a história de Duna, ela não poderia acontecer de outra maneira senão pela influência das Bene Gesserits, que para mim
é a parte mais interessante do universo de Duna inteiro. As Bene Gesserit, elas são aí uma ordem secreta composta apenas por mulheres que possuem habilidades sobre-humanas, e psíquicas também impulsionadas pela especiaria, né, e elas ao longo desses milhares de anos construíram aí uma rede de conexões ao redor de toda a Via Láctea, que no universo de Duna já está praticamente quase toda habitada, né? Elas estão inseridas em absolutamente todas as famílias presentes, existentes na Via Láctea, inclusive no meio do Povo Frame, lá no meio do deserto de Arrakis. As Bene Gesserit, elas são tipo os Illuminati, né? Então, de vez ou outra aparece uma teoria da conspiração dizendo que os Illuminati, foram os Illuminati que fizeram isso. Certeza que os Illuminati estão envolvidos com isso, aquilo, outro. Então, no universo de Duna, a gente tem as Bene Gesserit. E elas são tão organizadas que elas possuem uma escola para poder ensinar aí desde artes marciais próprias a controle mental e corporal através da habilidade da voz, que é uma habilidade desenvolvida justamente para poder conseguir controlar uma outra pessoa, controlar não só a mente da pessoa, mas também até os movimentos dessa outra pessoa. E o objetivo delas, é claro, poder político, influências, poder financeiro e o mais importante de todos, que é o que elas mais estão focadas em fazer, que é a criação de um ser supremo, um tipo de messias, né? No livro ele recebe o nome de Kizarts Haderach, eu não sei falar muito bem esse nome, que significa aí tipo o encurtador do caminho, ou a gente pode chamar ele aí do nome mais conhecido, que é o esse Messias, ele é capaz aí de ver o passado, o futuro, ele tem a capacidade aí de estar em vários lugares ao mesmo tempo e também até de ser imortal. E a criação desse Messias se daria aí através de uma rede de ligações consanguíneas centenárias, onde uma filha de uma família tal, super bem treinada, né, estudante aí da escola Bene Gesserit, teria um filho ou uma filha com o integrante de uma outra família tal, e assim por diante, até esse Messias nascer. E um adendo muito importante aqui é que o sexo do bebê é escolhido por elas, pelas Bene Gesserit. E é aí que a gente tem a Lady Jéssica. Lady Jéssica, que é casada com o Duque Leto Atreides, né, o convocado aí para governar Arrakis. E ela, Bene Gesserit, muito bem treinada, provinda dessa rede consanguínea aí criada por elas, dessa rede consanguínea centenária, e estrategicamente posicionada dentro da casa Atreides justamente para dar à luz a uma menina, e essa menina, no futuro, seria responsável por dar à luz ao tal do Messias, ao tal do Lisan Al-Gaib, que as Bene Gesserit tanto queriam. Só que a Lady Jéssica, ela se apaixonou pelo Duque Leto Atreides e resolveu ir completamente contra todo o plano das Bene Gesserit e, em vez de dar à luz a uma menina, ela engravidou de um homem, dando assim ao Duque Leto o herdeiro que ele tanto queria e atrapalhando assim o plano das Bene Gesserit. E ela estando grávida de um homem, ela meio que antecipou uma geração, fazendo com que o nascimento desse Messias acontecesse antes do previsto. Então, ela deu à luz aí ao nosso personagem principal, o Paul Atreides, que no cinema está sendo interpretado aí pelo Timothée Chalamet. E a gente pode observar aí durante, né, a história que o Paul, ele nasceu com as habilidades do Messias, né? Ele nasceu aí com esse dom de ver o passado, de ver o futuro, de usar a habilidade da voz, e ele vai desenvolvendo todas as habilidades ainda mais durante toda a história, né? So much potential wasted in a male. You were told to bear only daughters, but you in your pride thought you could produce the Kwisatz Haderach. Was I wrong? Todo esse conceito de duna, de deserto, especiaria, exploração de terras e recursos, guerras por poder, foram inspirados em momentos que estavam realmente acontecendo no nosso planeta naquela época em que Duna foi lançada, né? Então, a gente teve aí a exploração do petróleo no Oriente Médio, onde inspirou fortemente o Frank Herbert em alguns conceitos de Duna aí, né? Então a gente tem o petróleo sendo representado pela especiaria, né? E toda a sua exploração de recursos e venda desses recursos, não é?
E a gente tem também muita inspiração no árabe, no islamismo, né, no dialeto, no idioma, nas roupas, na religião. Então, assim, a gente pode observar várias semelhanças entre essas coisas. Duna não foi a primeira ficção científica a ser lançada, né? A gente teve aí antes, poucos anos antes dela, a Fundação, escrita pelo Isaac Asimov, que serviu aí de inspiração em vários conceitos pro Frank Herbert, né? A Fundação, inclusive, como eu falei anteriormente, que foi adaptada para a série pela Apple TV e foi uma baita de uma adaptação, tá? Ficou muito boa, eu assisti quase toda, falta assistir os últimos episódios, que eu não tive coragem ainda, porque eu não queria que acabasse. Mas não só a Fundação serviu de inspiração para Duna, como Duna serviu fortemente de inspiração aí para o George Lucas criar Star Wars. E dizem até as más línguas aí, né, que supostamente o George Lucas deu uma leve plagiada em Duna, mas ele nega veementemente que isso aconteceu, né? Então, vamos deixar baixo, vamos deixar baixo. Duna segue sendo aí até hoje uma das maiores fontes de inspiração para o universo da ficção científica, né? E Duna tem um universo muito expansivo que dá abertura para vários desenvolvimentos. E um desses desenvolvimentos está em produção na HBO, que é a série sobre as Bene Gesserits, né? A gente já tem aí uma temporada finalizada, uma segunda temporada já confirmada e em produção, e está disponível lá na HBO Max. Se chama Duna: A Profecia, que vai contar aí, né, como as Bene Gesserits foram criadas, a história das Bene Gesserits e como elas começaram aí essa linhagem consanguínea centenária e o porquê que elas estão fazendo isso. Eu comecei a assistir a primeira temporada, não terminei ainda, mas pretendo. E ainda teremos aí Duna parte 3, que vai adaptar os acontecimentos do livro 2, né, o Messias de Duna, e acredito eu que haverão também coisas do livro 3, que são os filhos de Duna, porque o livro 2 ele é pequeno, né, em relação aos outros. Então acredito que eles vão juntar aí algumas partes, até porque os filmes de Duna são aí 2 horas e meia, 3 horas, então tem muita coisa, muita coisa para acontecer. Then what hope is there? Hope? We are Bene Gesserit. We don't hope, we plan. Já do lado literário, a série de Duna possui 6 livros que foram lançados, escritos, né, pelo Frank Herbert, e anos depois, o seu filho lançou aí spin-offs, né, que desenvolvem outras partes de Duna, como por exemplo a história das Bene Gesserits, e também o Jihad Butleriano, que foi o que eu falei lá no início. E se você curte séries e filmes que falam sobre expansão e exploração espacial, tem um vídeo aqui no canal onde eu indico algumas produções, vou deixar ele aparecendo por aqui para você poder dar uma checada. E se você chegou até aqui, muitíssimo obrigada. Não se esquece de interagir com o vídeo, deixando aqui o seu joinha e o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo.